Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve-se casar com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderá morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 20, do versículo 27 até o 40. E vocês viram que surgiu ali um fariseu que foram em direção de Jesus, ou melhor, os saduceus, me perdoe. Aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negavam a ressurreição. Como eu sempre tenho dito para você, é preciso observar que as autoridades religiosas ali do tempo de Jesus, eles não acreditavam na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Para eles, Jesus era um ser humano como um outro qualquer, que estava ali querendo se passar por Deus. Então, eles estavam procurando situações para prender Jesus, porque até então eles não conseguiram encontrar. E realmente eles não encontram. Jesus depois ele é julgado por meio de testemunhas mentirosas. E aí eles condenam Jesus à morte. Mas não que eles tivessem encontrado algum erro no que Jesus ensinava e ao mesmo tempo do que ele vivia, porque é Deus que está ali, Deus não erra. Deus não erra, meus irmãos. Às vezes as pessoas ficam dizendo: não, Deus errou nisso, Deus errou naquilo. Deus não erra, porque se Deus errar, ele deixa de ser Deus. Deus é perfeito, é perfeitíssimo. E agora, como os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, como hoje nós encontramos aí tantas religiões que realmente elas não falam de ressurreição, falam até de reencarnação, mas de ressurreição não. Não acreditam nos novíssimos. Os novíssimos é tudo aquilo que está relacionado ao nosso fim.
E o nosso fim vai ser a morte, o julgamento. E ali no julgamento Deus vai decretar se nós somos dignos do céu ou do inferno, ou purgatório, aqueles que morrem não em estado de pecado mortal, mas com pecados veniais e precisarão passar no purgatório para a purificação, porque ninguém pode entrar no céu com pecado. E o pecado venial não é um pecado que ofende a Deus ao ponto de nós perdê-lo e perdermos a salvação. Então se passa no purgatório para purificar, ou seja, passar por aquela limpeza para ficar limpinho para entrar no céu. É isso que vai acontecer no nosso futuro. Mas eles não acreditavam na ressurreição. Como tem religiões por aí que diz acabou, morreu, acabou. Os ateus costumam dizer isso. Eles acreditam que morreu, acabou. Eles não acreditam na existência de Deus. Então a pergunta deles foi essa. Uma mulher teve um marido, morreu um, depois morreu outro, depois morreu outro, até chegar ao 7º marido. Aí, agora veio a pergunta, e lá no céu, quem vai ser o esposo? Qual deles? Porque uma vez que ela teve 7, como é que vai ser agora lá na eternidade? Se existe a ressurreição. Uma pergunta muito importante para quem não crê na eternidade. Então Jesus já deixa claro que o casamento é para este mundo. Então significa que lá no céu não vai haver encontro do esposo aqui com a esposa ou vice-versa. Então o homem ficou viúvo, aí ele casou de novo, depois ele casou, porque uma vez que a pessoa está viúva, ela pode casar-se. Ela não pode casar novamente enquanto eles estiverem vivos, mas como o casamento é só para este mundo, morreu, não é pecado casar de novo. Então, de repente, aquele homem morreu, a viúva, ela tem direito, ou se ela quiser casar de novo, ela casa. E o viúvo, a mesma coisa. Então, a pergunta era clara. E lá no céu? Lá na ressurreição, como é que vai ser? Ele vai ficar com esse monte de mulher, ou vai ficar com esse monte de homem? Isso no islamismo se fala, né, que o homem, quando morre, ele vai ter tantas mulheres, 70 mulheres lá no céu. E Jesus está dizendo bem claro que não. O casamento é para este mundo. Morreu. Acabou. Então lá ninguém vai casar. Lá no céu não haverá casamento. Casamento só aqui. Lá todos nós seremos irmãos, filho do Pai. Filhos também de Nossa Senhora, né? Claro, os filhos da Virgem Maria, estaremos lá. Assim como ela é mãe de Deus, mãe de Jesus ela será mãe nossa também lá no céu, como ela é mãe nossa aqui na terra. E aí nós ressuscitaremos, sim, com um corpo glorioso. Primeiramente, a nossa alma irá diante de Deus e depois, na ressurreição da carne que nós professamos, o nosso corpo ressuscitará glorioso. Um corpo totalmente diferente. Imagina uma pessoa que nasceu com perna ou teve que retirar a perna por causa de algum tipo de doença que teve. Esse corpo é depositado ali no cemitério. E quando ele ressuscitar, vai ressuscitar perfeitíssimo com as 2 pernas. A ressurreição da carne, meus irmãos, ou seja, a ressurreição do corpo, vai ser magnífica. Eu não sei como vai se dar isso, mas vai ser muito bonito, porque o nosso corpo vai ressuscitar na perfeição.
o corpo perfeitíssimo, que vai se unir com a alma. Vai ser lindo demais. Livre de toda a corrupção, de toda a doença. Imagina só, é assim que nosso corpo vai ressuscitar. Vai se unir à alma. E aqui tem um detalhe que Jesus está trazendo. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos irão participar da vida futura. A vida futura, essa vida de felicidade sem fim. É assim que vai ser. Mas Jesus está deixando bem claro, aqueles que forem dignos da ressurreição. Ou melhor, aqueles que forem dignos da salvação, aqueles que se salvarem. Então, as pessoas, os ateus que não querem saber de Deus, que não acreditam na divindade, não acreditam na ressurreição, não acreditam em Deus, aqueles que estão aí com essas falsas religiões, essas religiões voltadas para a natureza, para os 4 elementos da natureza, a água, o fogo, a terra e o mar, a terra e o ar, e fazendo desses elementos da natureza que foram criados por Deus como divindade, e falando que nós somos Deus, nós estamos unidos com a natureza, e aí é que está a divindade, adorando-se a si próprio e adorando o outro. Meus irmãos, esses irão ressuscitar, sim, irão ressuscitar, mas para a condenação eterna, porque não quiseram saber de Deus. Imagine aquelas pessoas que praticaram o aborto, não se arrependeram e morreram. Assim, vão ressuscitar sim, o corpo vai ressuscitar sim, mas vai se unir à alma que já está no inferno. E vai viver a condenação para sempre. Aqueles que vivem no adultério e morrerão no adultério, ou seja, aquelas pessoas que se casaram, mas não casaram no religioso, se juntaram, casaram apenas no civil. Ou aquelas pessoas que vieram de outros casamentos, abandonaram lá a esposa com os filhos, ou o esposo com os filhos também, e se juntaram. Aqueles que se fala, né, de casamento de segunda união. Na verdade, só existe uma união, é o primeiro casamento. Agora, claro, morreu a esposa, como eu disse antes, ficou viúvo, pode casar de novo, mas enquanto não morrer, não pode. Ah, padre, mas o casamento não foi fácil, não foi... Sim, se não dá para conviverem juntos, até a Igreja Católica diz, então não se separe, mas não pode contrair um casamento mais enquanto a pessoa, o cônjuge, não morrer. Depois vocês leiam lá o capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, a partir do versículo 1, e leia também Mateus, capítulo 19, que Jesus vai deixar bem claro sobre essa questão de pessoas que são casadas e abandonam para viver com outras. E Jesus fala que não pode, não deve acontecer de maneira nenhuma. E aí está a questão, meus irmãos, as pessoas que não casaram na igreja, abandonou a esposa para conviver com outra, morrendo, vai para o inferno. Isso é claro, não dá para passar pano, não. Essa verdade precisa ficar bem clara, primeiramente para aquelas pessoas que se separaram, então elas precisariam regularizar, então procurar o tribunal eclesiástico para ver se aquele casamento que aconteceu, né, com todas aquelas coisas,
mas aconteceu, mas não teve validade nenhuma. Então a igreja é muito minuciosa para ver se houve toda aquela celebração e aí a igreja percebe, olha, eles não responderam com clareza, estavam mentindo. Quando perguntou se o casal iria receber o número de filhos que Deus quisesse, eles disseram não. No fundo, estavam dizendo até que não queriam ter filhos. Isso são casamentos que podem ser declarados nulos. Claro, não vou entrar nesses detalhes, mas só para dizer para você que quem não casou na igreja se juntou simplesmente, não se salva. Não adianta ficar aí inventando história e dizendo, não, agora os tempos mudaram, a lei da igreja mudou. Não, Deus não muda. Adultério é adultério. E São Paulo deixou bem claro isso. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então tomemos cuidado, não vamos brincar com a nossa salvação, baseada em teorias daqui, teorias de lá. E aí, como Jesus está dizendo, aqueles que forem dignos da ressurreição. Então significa que tem aqueles que não serão dignos de ressuscitar para ir para o céu. Ressuscitar todos os corpos, ressuscitarão sim, mas uns para a condenação e outros para a salvação. Que tristeza nós vemos hoje as pessoas morrendo em condições de condenação ao inferno. Você está entendendo? Então vamos ser fiéis aos mandamentos da lei de Deus e vamos ser fiéis aos sacramentos. Peçamos a Deus a graça de levarmos uma vida santa. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Nós acreditamos, nós professamos isso nas solenidades das missas dominicais. E quando tem uma solenidade da vida de um santo, nós professamos a nossa fé. E ali nós dizemos, nós cremos na ressurreição da carne e nós cremos que Jesus virá para julgar os vivos e os mortos. Mas as pessoas estão achando que não tem ressurreição. Outros dizem que todos nós iremos ressuscitar, iremos para o céu. Meus irmãos, não é bem assim não. Lutemos pela santidade. O céu existe, meus irmãos, mas o inferno também. Eu estou lutando porque eu não quero fazer parte dos condenados. Eu quero fazer parte daqueles que estarão diante da glória de Deus, junto com os anjos, os santos, junto com Nossa Senhora, glorificando a Deus, livre da corrupção da carne, com um corpo glorioso, vivendo para sempre diante de nosso Deus. Por isso que nós lutamos constantemente pela santidade. E é terrível nós vermos hoje as pessoas não estão mais suportando a sã doutrina, os ensinamentos de nosso Senhor, como Paulo, quando ele escreve a Timóteo, diz que nos finais dos tempos as pessoas não iriam suportar a sã doutrina, porque seriam levados por ensinamentos errados. E hoje está assim. Existe, infelizmente, dentro da igreja, assim, o grupo que diz tudo é permitido. E no final todo mundo vai ressuscitar e irá para o céu. Existe um grupo, e esse é o grupo certo, daqueles que dizem, não, nem tudo é permitido, o pecado não é permitido, a vida errada não é permitida. E esses estão lutando pela santidade. E com a graça de Deus entrarão no céu. Mas essa vida errada, as pessoas mudando de sexo, convivendo homem com homem como se fossem casados, mulher com mulher, e ensinando as crianças a viverem assim também.
sendo que Deus nos criou homem e mulher. A Igreja Católica, isso nunca vai ser permitido. Bênção de homens e mulheres com mulher, como se fosse ali um casamento. Não podemos fazer simulação de casamento, não podemos brincar. Isso nunca vai ser permitido. Mas, padre, isso vem acontecendo. Vem acontecendo com pessoas que estão vivendo o cisma, que estão vivendo a heresia, que não estão vivendo os ensinamentos. Pô, se querem viver, vão viver enganados. Porque Deus não muda os seus princípios. As verdades divinas não mudam, porque é verdade. Não adianta o homem ficar ali tentando dizer, não, agora mudou, Deus é misericórdia e é permitido. Não é permitido, não é permitido corrupção, não é permitido roubar, não é permitido que um homem e uma mulher, ali um homem e mulher tenham relação sexual antes do casamento, não é permitido. Estão entendendo? Então, essa pergunta, ela é importante que esses saduceus fizeram, porque eles estavam querendo mostrar para Jesus que não havia ressurreição e tem ressurreição. Vamos lutar, meus irmãos, para irmos para o céu. Vamos ser santos, vamos rever a nossa vida. Andemos na graça de Deus. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima, a ressurreição existe.